Oi, gente, vamos voltar Voltando aqui. aqui. Parte 2. É bom que a gente ganhou mais tempo, hein? Ganhou umas 40 minutos agora. Eita, Tá vendo? Nós Glória! temos que tirar do limão uma limonada. Vamos aproveitar da melhor maneira, né? Ganhamos mais 40 minutos agora. Porque Deus tem muito para falar nessa live. Pessoal se reconectando aí. Aí, Deus gente, abençoe que todos live voltem. dividida em duas partes, a gente ganha mais tempo para falar. Eu estou na área de novo, eu não tinha saído, não, eu estava ouvindo. Tá ouvindo? Tá nos ouvindo melhor aí agora, né? Eu estou ouvindo tranquilamente. Vamos pedir o pessoal para confirmar agora. Lá está sem áudio. Tá falando que tá sem áudio. Mas sem áudio de quem? O meu ou o seu? Quem está sem áudio, gente? Robson? Robson, pastor Robson. Escreve para a gente. Você não está nos ouvindo? Não, aí não vai, se você não estiver nos ouvindo, ele não vai escrever, né? Então, pastor Robson, se você está ouvindo, fala aí, por favor, se você está ouvindo eu ou se você está ouvindo o pastor Paulo e a pastora Fernanda. Bom, agora eu acredito que eles não estão ouvindo ninguém, porque eles não responderam nada. Olha lá, Não, eu acho que Linda Reis entrou. Vamos ver, algumas pessoas estão entrando. é. Vamos tentar de novo. Não, esse Não, é o desafio da comunicação desse tempo, porque são muitas pessoas no ar ao mesmo tempo, né? é. Olha lá, o Robson Oliveira, não estou ouvindo. Fernanda, Oi. olha lá. Mas eu acho que tá saindo áudio sim. Então, nós queremos. Então, mas Eu eles acho estão que ouvindo? Se estão ouvindo, por que não estão comentando? Natália de Jesus entrou. Querido, se vocês estão nos ouvindo, porque parece que nós estamos com um problema de áudio, vocês dão um toque. Tá perfeito. Beleza, pastor. Vamos continuar aí. pena que quebrou aí o raciocínio, mas vamos continuar no tema muito importante. Tranquilo. Mas então, como estamos dizendo, eu percebo que o que a sociedade está tentando é estabelecer novos padrões, mas nós já temos um padrão de família que foi esse estabelecido pelo Senhor. O que nós Amém. precisamos, na verdade, é exatamente copiar o modelo. Nós não temos que reinventar o modelo. Né? Vocês mencionaram aí, querem lançar um novo modelo de família, mas o modelo já foi estabelecido por Deus e é um modelo que prevalece. É um modelo que tem tudo que precisa, um modelo que tem amor, um modelo que tem disciplina, um modelo que tem ensino, um modelo que tem cuidado, um modelo que tem referência, um modelo que tem legado. Então, um modelo geral. Então, o que nós precisamos, na verdade, é nos voltar para a palavra de Deus como manual, porque aí então nós poderemos caminhar segundo o propósito de Deus para criar os nossos filhos nessa geração, quer seja na geração Y, na geração X, né? Na geração que for, a palavra de Deus permanece como manual para que nós possamos caminhar em cima dessa realidade. Amém. E até para corrigir um pouquinho que eu falei aqui, né? A geração Z, que é a geração atual, né? Pós 2000. Nós somos a geração Y. A X A é X é bem anterior. anterior. É. É isso Mas mesmo. essa turminha nascida pós 2000, né? Que, como você falou, independente da geração, né? O manual é o mesmo. E tudo que aquilo que o homem fica tentando mudar, daquilo que é padrão divino, o homem tenta mudar, não dá certo, né? Sim, sim. Porque já existe, deu certo, dá certo no céu, né? Então a gente aqui só tem que seguir realmente, né? Então, o modelo, qual seria esse modelo? O modelo que os pais devem observar é um modelo bíblico, é isso? Então, tem. Sim, porque entenda bem, quando nós pegamos hoje, vamos avaliar, se nós formos falar, por exemplo, de criação de filhos, né, como os pais, por exemplo, eles devem criar os filhos. Se nós percebemos a própria relação de Jesus com Deus, nós vamos observar no livro de João, por exemplo, capítulo número 4, há um momento onde Jesus ele vira bem claro, ele diz assim, o filho não pode fazer coisa alguma se ele não ver o pai fazer. Quando nós vemos um momento também onde o próprio Jesus ele diz o seguinte, o Pai está comigo, por isso eu venci o mundo. Olha para você ver, nós estamos falando sobre o desafio desse tempo. Jesus, foi um momento onde Jesus tinha sido abandonado pelos discípulos, tinha abandonado pelas pessoas que eram mais chegadas dele, mas ele deu uma palavra
uma palavra muito forte para nós. Ele diz, porque o Pai está comigo, eu venci o mundo. Então, a Bíblia mostra bem claro que o relacionamento pai e filho, principalmente entre família, é um relacionamento de modelo, é um relacionamento de companheirismo. Jesus disse, o Pai está comigo. O relacionamento de referência, ele sempre diz o seguinte, eu não posso fazer nada se eu não ver o meu pai fazer. Então, a casa, a família, para nós hoje, ela é uma escola. Literalmente uma escola. E se nós caminharmos segundo os princípios da palavra de Deus nessa escola que é a família, nós estamos ensinando os nossos filhos. Nós estamos treinando eles ou impregnando neles, na verdade, um padrão que eles vão reproduzir. Porque os nossos filhos hoje, amanhã, serão pais. Então, a nossa casa é uma escola, a nossa casa é um lugar de ensinamento, a nossa casa é um lugar onde os filhos, sem dúvida nenhuma, eles têm muito mais modelo a ser seguido, a ser copiado, do que qualquer coisa do lado de fora. O grande problema é esse. Se o modelo dentro de casa estiver errado, certamente eles vão reproduzir, a chance de reproduzir errado é muito maior do que qualquer ensinamento. Porque apesar do mundo tentar impregnar muita coisa errada na cabeça dos nossos filhos, eu penso que o pior modelo que pode acontecer é o modelo que vem de dentro de casa. Há um momento na palavra de Deus, no livro de 2 Crônicas, se eu não estou enganado, capítulo 22, onde a Bíblia fala de Atalia, que era mãe de Jezabel, né? E a Bíblia fala muito claro ali de um momento onde 2 Reis, capítulo número 22, versículo 2 e 4, a Bíblia diz assim que ela era conselheira do seu filho para o mal, para proceder mal. Então, entenda bem, ela estava ensinando, ela estava treinando esse filho para as coisas erradas, né? Então, hoje, eu entendo literalmente que a nossa casa, ela é a principal escola que nós, enquanto pais, treinamos os nossos filhos e onde os nossos filhos também, eles recebem os ensinamentos. Se nós nos voltarmos para dentro da nossa casa com a palavra de Deus, apesar de tudo aquilo que o mundo tenta impregnar, como Paulo falou, de um novo padrão, o principal padrão que eles vão copiar é o que vem dentro de casa. Amém. Então, a gente, assim, nós temos que olhar para Deus, né? E, ao mesmo tempo, olhar para os nossos pais. São, né, os pais, de alguma forma, têm alguma relação, né? Se eu poderia dizer assim, que os pais, né, têm alguma relação com o Deus Pai, os nossos pais terrenos, ou o Deus Pai tem alguma relação com a figura dos nossos pais terrenos? Na verdade, a relação que eu penso que existe, primeiramente, é a própria figura. Mas aí é que está. Porque a relação, ela quer dizer uma cópia. Muitas vezes os pais, eles querem passar um modelo para os filhos, é isso que eu estou dizendo, sem observar o modelo do Pai Celeste. Então, se não existir relacionamento de nós, enquanto pais terrenos, com Deus, para entendermos como Deus quer que nós sejamos enquanto pais dentro do nosso lar, nós vamos ser pais, mas sem um relacionamento ou sem um aprendizado com aquele que é a figura maior de pai, que é Deus. Isso existe. As pessoas hoje, elas querem muitas vezes criar algo novo, não querem se relacionar. E é algo muito interessante, Paulo, porque entenda bem. O relacionamento, ele traz aprendizado. Relacionamento. Quanto mais eu me relaciono com alguém, quanto mais eu convivo com alguém, mais eu aprendo dessa pessoa. Então, nós temos uma figura, que é a figura de Deus Pai. Mas a relação, ela é pessoal. Nós precisamos nos relacionar cada vez mais com Deus, como Jesus se relacionava com o Pai, para que nós possamos reproduzir esse modelo de relacionamento dentro do nosso lar e automaticamente reproduzir isso para os nossos filhos. Se não houver primeiro esse relacionamento, ou pelo menos esse desejo de se relacionar, né? Porque tudo começa com desejo. Se você parar para observar no jardim, a Bíblia diz o quê? Que Deus ele vinha na viração do dia para conversar com Adão e Eva. Deus tem prazer em se relacionar com o homem. Mas quando o homem pecou, o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus veio e Adão e Eva não compareceram no encontro.
Eles fugiram. Então, a relação ela é construída a partir do relacionamento. Quanto mais eu procuro me relacionar com Deus, conhecer Deus, ouvir Deus, aprender de Deus, falar com Deus, mais essa relação vai se tornando íntima e eu vou reproduzindo isso também para minha casa e para minha família. É aquela história, né? Assim, quanto mais eu me relaciono, mais eu conheço, mas também quanto mais eu me relaciono, mais eu pareço, né? Então, Justamente. É isso aí. a questão aqui, né, não basta eu falar de Deus, eu tenho que viver com Deus. E o senhor falou umas coisas assim muito interessantes ao longo dessa fala aí, a questão do relacionamento que o pai, né, os pais terrenos precisam ter com Deus, mas também o relacionamento que os pais terrenos precisam ter com os filhos. Então, da importância de ter um bom relacionamento dentro do lar, né? Porque o exemplo arrasta, né? Quando você dá o exemplo, você fala, você consegue alguns seguidores, mas o seu exemplo arrasta pessoas, arrasta, né, vidas. Sim. O pastor Márcio ele costuma dizer, na verdade, que a nossa vida ela é o livro mais importante que as pessoas leem, porque eles nos leem com os olhos. Eles não leem com aquilo que nós falamos. Eles nos leem com os olhos. Eles percebem aquilo que nós estamos praticando, né? E aí, como você disse, entenda bem, você falou uma coisa interessante também sobre quanto mais você se relaciona, mais você se parece. Nós não falamos isso que quando um casal, né, ele está convivendo muito tempo junto ali, às vezes eles começam a repetir ou falar parecido, não é isso mesmo? Independente de serem pessoas diferentes, mas eles vão se tornando mais parecidos, porque eles vão bebendo mais um do outro, eles vão caminhando mais um do outro, eles conhecem o cheiro um do outro, eles conhecem as manias uns do outro. Então é isso aí. Quanto mais você se relaciona, mais você se parece, e quanto mais você se parece, essa é a figura que você copia, né? Você copia aquilo que você, na verdade, quer parecer, porque isso se torna um modelo, né? A gente reproduz o modelo que a gente quer. Exato, né? E precisamos tanto reproduzir esse modelo de Cristo, né? Até mesmo na forma como Deus trata os filhos, né? Infelizmente, essas últimas semanas, ou na última semana, né? Duas notícias me abalaram muito aí, né? Que acometeram com crianças, né? Tanto a menina lá do Espírito Santo, quanto a criança aqui em Belo Horizonte, né? E às vezes, né, tantas perguntas surgem, né, nessa questão. Alguns pais às vezes podem até pensar, né, onde errei, onde falhou, né? Mas assim, como eu deveria tratar meus filhos? Como eu posso tratar meus filhos? E se Deus é o modelo, e se Deus é pai e nós somos filhos, o que a gente aprende aí, pastor? Como que Deus trata os filhos dele? Qual que é esse... o que a gente pode aprender, né, com Deus nessa forma dele tratar seus filhos? É algo muito interessante, Fernanda, porque hoje, na verdade, as pessoas às vezes querem, no trato, eles querem eximir algumas coisas. E Deus é um Deus que ele trata com os filhos de uma maneira completa. É de dose homeopática, ou seja, gradativamente, mas de uma maneira completa. Porque nós percebemos, ao longo da caminhada, Deus sempre demonstrando para o homem o seu amor. O próprio João 3,16 mostra isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é tão interessante que o mesmo Deus que ele tem um relacionamento de amor, esse Deus também é um Deus que tem um relacionamento de treinamento. Ele trata os filhos, treinando os filhos para esses tempos. Porque quando você lê o que a palavra de Deus nos diz, no livro de Salmos, capítulo de número 144, verso 1, diz assim: o Senhor adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Agora, entenda bem. Quando eu leio isso aqui na tradução NVI, está escrito o seguinte: o Senhor me treina. Os pais, eles não só amam, mas os pais também, eles treinam. Eles ensinam, eles são aqueles que são o modelo de referência para os filhos. Muitas vezes, o pai ele ensina o filho, entre aspas, ele cuida com muito amor, mas ele esquece da disciplina. Ele ensina com muito amor, mas muitas vezes ele esquece de mostrar que o mundo não é só amor.
A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então é importante entender que o ensinamento de Deus com o ser humano, conosco como filhos, ele é uma linha completa. Ele não trata apenas uma área. Deuteronômio capítulo 4, verso 1 e 2 diz assim: ouve o estatuto e o ensino que eu te passo para que você possa viver na terra que você vai possuir. Entenda bem, Deus usa Moisés para falar com o povo o seguinte: se vocês me ouvirem e obedecerem os estatutos, que eram as leis, ele diz, vocês vão viver na terra que vocês vão possuir bem. Porque eles estavam indo para possuir uma terra que eles não conheciam, uma terra que tinha perigos, uma terra que manava leite e mel, mas uma terra que também tinha desafios. Então, o texto diz muito claro, ele estava ensinando, mas ele estava dizendo, eu estou preparando vocês para viver num lugar que vocês não conhecem. Muitos filhos hoje, eles não estão sendo preparados realmente para enfrentar os desafios, porque a superproteção, muitas vezes, ela estraga. Nós precisamos amar, e como eu disse, Deus, ele jamais desiste de mim e de você. Deus, em todo o tempo, ele não desiste de mim e de você. Mas se Deus não treinasse, a Bíblia não falaria tanto de deserto. A Bíblia fala de Deus conduzindo o teu povo pelo deserto. Mas a Bíblia diz que lá no deserto, Deus entrou com a provisão. Então, o pai, apesar de ser um provedor, ele é um pai que ele permite que o filho, às vezes, conheça caminhos difíceis, caminhos de deserto. Mas ele não deixou o filho sozinho lá. No deserto, ele foi provedor, ele trouxe a água, ele trouxe a proteção, ele trouxe a luz, né, a direção ali no momento em que eles precisavam disso. Então, eu entendo que nós, enquanto pais, enquanto família, nós precisamos observar todos esses princípios de Deus. Aprender que Deus ama, mas aprender que Deus também ensina. Deus disciplina, Deus guia, Deus permite determinadas coisas com um único propósito, de nos treinar para que nós possamos, nesse tempo, sobreviver. Antes de encerrar esse momento, olha para você ver. Deus virou para Jesus em Mateus, capítulo número 14, e falou assim, esse é o meu filho amado, Mateus 4, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Ele estava dizendo assim, em quem eu tenho prazer. Mas a Bíblia diz que depois daquele momento, Jesus foi conduzido para qual lugar? Para o deserto. E o texto diz, ele foi conduzido pelo deserto. Ele não foi para o deserto sozinho. Foi Deus, através do Espírito Santo, que conduziu. Agora, ali no deserto, o diabo estava lá, o tentador estava lá, mas Deus também estava, porque assim que o maligno saiu, os anjos serviram, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Então nós aprendemos isso na figura de pai como Deus e precisamos reproduzir isso na nossa família. Nem todos os momentos da caminhada nós vamos estar com os nossos filhos. Vão ter momentos que os nossos filhos vão precisar ir para lugares que nós não vamos estar presentes, mas eles vão se lembrar dos ensinamentos que nós trouxemos lá atrás, das advertências que nós trouxemos lá atrás, de tudo aquilo que nós compartilhamos com eles dentro de casa, não somente falando do amor, que nós estamos sempre amando, mas mostrando que eles precisavam colocar o treinamento em prática e ia chegar o momento de colocar o treinamento em prática. Então, quem ama também treina. Quem ama também corrige. Quem ama também disciplina. Quem ama também permite que os filhos passem por dificuldade, mas ele está sempre ali para procurar ajudar os filhos também. Amém. E o senhor citou algo muito importante, falando sobre quem ama também disciplina, né? Nós vivemos numa era hoje conhecida como a era da modernidade, né? Estamos em plena modernidade. E assim, como que os pais podem assim disciplinar os filhos em meio a essa modernidade que nós vivemos hoje? Como o senhor... Pastor Paulo, você falou algo aí, a pastora Fernanda pontuou, e quando eu estava vindo para minha casa hoje, chegou um momento que eu estava no carro, tem uma TV pequena, e aí eu vi um noticiário que estava passando na Record. E estava passando uma mãe que não estava disciplinando. Ela estava agredindo uma filha com um cano de PVC. Meu Deus. Um cano de PVC. Nós não estamos falando de dois estranhos. Nós estamos falando de uma mãe e de uma filha. E quando os repórteres foram entrevistar ela, ela disse assim,
ela mereceu, porque ela não me respeita. Ela mereceu, porque eu falo com ela, mas ela não me ouve, ela desobedeceu. Então eu peguei a primeira coisa que tinha na frente e corrigi. Isso não é correção, isso é vingança. Isso é Verdade. desabafar a raiva, né? E isso aí, você disse bem claro, você falou como disciplinar, né? Se nós pegarmos a própria palavra de Deus aqui, eu disse que nós estamos usando sempre a Bíblia, né, como um manual, nós precisamos entender exatamente isso. O propósito da disciplina, ela é exatamente para corrigir, é para treinar. O próprio atleta, nós vemos os atletas no dia a dia aí, né? Eles vão participar de um torneio, de um campeonato, o pastor Paulo gosta de uma bola aí, rapaz, tem que ter uma disciplina antes. Disciplina na alimentação, disciplina no treinamento. Quando os camaradas vão para as baladas à noite, o técnico chega como um pai e disciplina. Muitas vezes não deixa. Ele vê os filhos na balada, né, que são os jogadores, fala, esse camarada estava na balada. Ele não vai conseguir. Mas o que ele estava dizendo? Ele estava impregnando um padrão de disciplina, mas não era para matar. É para que ele tivesse o melhor aproveitamento na hora do desafio, que é o jogo. A disciplina, ela precisa ter o propósito de crescimento. Ela precisa ter o propósito de promoção, para que você fique melhor. A diferença entre a disciplina e a punição é que quando você pune uma pessoa, você está punindo porque essa pessoa infringiu. Então, se essa pessoa infringiu, você impôs sobre ela uma penalidade. Não é assim quando você infringe a lei, a lei diz que você deve andar a 60 e você passa a 80, você infringiu. Ali vem punição. É punição porque você infringiu a lei. Então, e quando você chega, o próprio guarda ele diz: eu quero te penalizar porque você infringiu a lei. A disciplina não. A disciplina ela diz: eu quero treinar você. Eu quero que você, quando chegar no momento dos seus desafios, você supere os desafios. Então, a disciplina ela tem esse cunho de cuidado, não de matar. A Fernanda disse aí, a mãe, quando ela estava batendo com aquele cano, ela estava descarregando o ódio. Ela estava descarregando a mágoa. Então, nós precisamos entender isso. Pai é para disciplinar. Pai não é para descarregar mágoa ou ódio. No círculo da própria família, Deus não coloca uma esposa do nosso lado para que ela seja muda. Não. A Bíblia diz que a esposa ela tem o Espírito de Deus, assim como nós. E a Bíblia diz que quando Deus colocou uma esposa do lado do homem, por exemplo, ele colocou uma mulher idônea, quer dizer, igual. Ela tem tanta sabedoria, tanto entendimento como o homem. O que acontece? Existem determinados momentos que Deus usa a esposa para falar com o marido, apesar de Deus ter colocado o marido como cabeça. Ele não colocou o marido como cabeça para pisar na esposa, porque ele não colocou a esposa debaixo do pé e nem colocou a esposa em cima. Ele colocou do lado. Companheirismo. Se eu tenho um companheiro, por que eu não posso ouvir uma correção? Por que eu não posso ouvir uma disciplina? Por que ele não pode chamar a minha atenção? Porque ela está chamando a atenção para a gente viver melhor, para que o barco não afunde, para que a coisa não naufrague. Então, eu entendo que a disciplina ela sempre tem o propósito de corrigir e de preparar para que você supere os desafios que vêm à frente. E a punição, não. A punição é castigo, é penalidade. Esse é o erro e essa é a diferença para mim. E geralmente a punição, quando a palavra diz, né, que a tristeza, segundo Deus, produz alegria. Então, quando nós somos corrigidos com amor, ainda que num primeiro momento a pessoa não vai gostar, né, da disciplina, às vezes a disciplina também é ruim naquele momento, mas depois ela produz alegria. A punição, não, né? Conforme o senhor falou, é algo que traz mal, né? Uma consequência que vai trazer um dano e não algo positivo para a nossa vida. Né? Então, Deus nunca vai nos dar nada além daquilo que a gente suporta. Deus nunca vai nos corrigir para nos matar. Interessante que o salmista também fala, né? Ele pede, corrige-me, mas em justa medida, não na sua ira para que eu não seja reduzido a nada, né? Então, é isso aí.
É um Concordo plenamente. Você diz na justa medida. Na justa medida. Não é em excesso. É interessante que a própria palavra, né, nos mostra que a disciplina é uma prova de amor também, né? Em Hebreus 12:1 vai dizer que Deus disciplina o filho a que ama, né? Então, se é filho, é amado. Se é amado, é disciplinado, né? Então, é também uma forma, né, do pai demonstrar amor ao filho quando ele disciplina, mas não quando ele castiga, né? Como foi dito. E é tão interessante, Paulo, que a falta da disciplina, na verdade, na Bíblia, você disse bem, a falta da disciplina, ela mostra, na verdade, que esse pai ele não está acompanhando. Porque a disciplina é como se fosse um limite. E quando o pai não está acompanhando, então ele vai disciplinar como? Ele não sabe onde o filho errou, ele não está percebendo o que está acontecendo ali com o filho. Então, isso mostra que o pai não está participando do crescimento do filho. Provérbios, capítulo de número 13, versículo 24, diz assim: quem não disciplina o filho, não o ama. E quem ama o filho, disciplina enquanto há tempo. Agora, olha que coisa forte. Disciplina enquanto há tempo. Quando eu usei esse momento que eu estava vendo essa mãe batendo na filha com um cano de PVC, entenda bem, se ele tivesse, de repente, disciplinado ela na época certa, será que ela precisava usar um cano de PVC hoje? O grande problema é que, às vezes, quando falta disciplina no tempo certo, na medida certa, a pastora Fernanda falou aí, na medida, né? Se falta disciplina na medida certa, muitas vezes a pessoa quer usar os métodos errados para disciplinar. Por quê? Entenda bem, se você disciplina uma criança, às vezes cortando determinadas coisas dela, ou não deixando que ela faça determinadas coisas, ela vai aprendendo o padrão da disciplina, pastora Fernanda, não é isso? Mas se falta tudo isso, quando chegar lá na frente depois, o pai vai falar, ou a mãe vai falar, e aí os filhos não ouvem, aí eles ficam irados. Aí o que acontece? Não adianta cortar, porque o filho não vai ouvir. Não vai pegar um chinelo, porque vai achar que não dói. Aí vai pegar um cano, porque vai achar que é aquilo que vai doer. Então, entenda, por que ele usou um cano? Porque queria que o filho sentisse dor. Queria que o filho sentisse aquilo que ele acha que era disciplina. Mas não era disciplina. Era raiva, era mágoa. Agora, por quê? Porque passou da época. Aqui é muito claro. Estou lendo na versão NTLH. Provérbios 13, 24. Quem não disciplina o filho, não ama. Quem ama o filho, disciplina enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Então, existe um tempo para disciplina. E por que nós sabemos que existe um tempo para disciplina? Porque se você passar desse tempo, se você passar desse momento, você precisa entender que o que nós vamos poder esperar desses filhos daqui para frente é que eles se lembrem do ensinamento. Porque não dá para corrigir um filho adulto. Não dá para você, muitas vezes, querer disciplinar um filho adulto, porque ele já responde por si só. O problema de muitos pais é exatamente esse. Eles querem corrigir os filhos adultos como se estivesse corrigindo criança. Passou o tempo, passou da fase. Mas quando você aplica a disciplina desde lá de trás, da maneira correta, com princípios, com ensinamentos, esse filho automaticamente, independente da idade, a Bíblia diz, ensina o seu filho no caminho, modelo, padrão. E quando ele crescer, ele não se desviará. E ainda assim, se desviar mais cedo ou mais tarde, ele se lembra. Porque o filho pródigo, ele se lembrou da casa do pai. Ele sabia que ele tinha em casa um pai amoroso. Ele sabia que ele tinha em casa um pai que, no momento em que ele quis ir embora, o pai deixou, porque ele já era adulto. Mas no momento que ele se arrependeu, ele encontrou um pai que perdoava. Então é isso, é exatamente isso. Nós precisamos entender os princípios e saber até onde nós podemos aplicar a disciplina e no tempo certo, na medida certa, para que nós não destruamos ao invés de corrigir. Alguém colocou algo bem grande aí, talvez quase um resumo do que a gente tá falando aqui, né? Mas o que nós passamos aqui hoje, né, que você já colocou, né, pastor? A gente falou de modelo, né? O modelo maior que a gente tem é Deus, né? Deus Pai. Ele estabeleceu esse modelo
E que aí foi falado também, nós falamos aqui, né? Que para pegar, né? Para a gente receber esse modelo, tem que relacionar com Deus Pai. Sim, relacionamento. Para a gente parecer com Deus, né? Ser imagem dele. E aí, uma vez sendo imagem dele, os pais vão relacionar com seus próprios filhos aqui na Terra para transmitir essa imagem, né? Então, E quanto mais se relaciona, mais parece. Isso. Relacionamento com o pai, mas também relacionamento aqui na Terra, né? Com os filhos, com a família. Porque também não dá para ficar lá e esquecer da família aqui, né? Verdade. E foi falado aqui da importância da disciplina, né? Com equilíbrio, né? Com esse cuidado, equilíbrio e o tempo, né? Na medida e no tempo certo, né? E também sobre essa questão do amor, né? Que foi tão destacado aqui, e a Bíblia como um manual em qualquer momento. Inclusive, gente, alguém está escrevendo aqui, mas inclusive pode colocar aí sua, né, gente? Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, eu acho que a gente ganhou uns minutinhos aí, porque teve o intervalo. Então, aqui o irmão tá. Ah, pastora Miriam! Ô, pastora Miriam, que saudade! Um abração! Você comentou lá antes, né? A gente não se larga, né? Não larga, não. Nós somos um em Cristo. Amém. Disciplinar requer pagar o preço, ou seja, parar para dar atenção, parar para cuidar, ter diálogo, corrigir. Infelizmente, não todos os pais desejam renunciar à vontade deles. Né? Realmente tem um preço, né? Verdade. Esse treinar, como o pastor Emerson falou, né? Que é preparar as mãos para a batalha, né? Não se treina da noite para o dia, né, Fernanda? Não. É quando nós vemos hoje, nós mesmos aqui, como pais e filhos espirituais, e vocês também como pais espirituais, nós falamos o quê? De quanto tempo de caminhada? Nós falamos de quantos ensinamentos, quanto tempo de relacionamento. É exatamente isso que ela falou. Para nós fazermos tudo isso, nós tivemos que abrir mão de muitas coisas. Nós tivemos que desejar isso, né? Porque muitas vezes não é só o filho exigir do pai. O filho ele precisa entender que ele precisa também querer aprender. A verdade é essa. A relação de família e de criação aqui não é uma relação de culpa. É uma relação de responsabilidade. Família é um lugar de responsabilidade. Os pais têm responsabilidade, mas os filhos também têm responsabilidade. Tanto tem responsabilidade que eu acabei de dizer, o filho pródigo, ele assumiu a responsabilidade de querer receber a herança antes da hora, gastou tudo. E não foi porque ele não teve ensinamento dentro de casa, foi porque ele assumiu a responsabilidade de repente, não ouvir, ou de repente, não querer esperar. Estou dando um exemplo, né? Então, aqui nós não estamos apenas também falando do pai, nós estamos falando também da figura do filho. Assim como eu acabei de dizer aqui, sobre a figura da esposa, foi muito claro. Porque a família tem pai, tem filho, tem esposa, né? Mostrei bem claro que a esposa, ela também tem aí, como você falou no início também, a mesma figura de pai ali, porque muitas vezes também, pastora Fernanda, se você me permite aqui, existem, às vezes, quando a gente fala muito de pais, existem aquelas famílias onde a esposa, muitas vezes, ela não tem o marido presente. Né? Vamos supor que ela seja mãe solteira, mas ela tem filhos, é uma família da mesma forma. Né? E ela exerce da mesma forma a figura de mãe e pai. Ou vice-versa, existe aquela situação também que o pai, às vezes, a esposa, porque tem filhos hoje que moram com os pais, ok? Da mesma forma, os pais, eles também reproduzem esse mesmo modelo, porque nós vemos, se formos falar da sabedoria, usei aqui um dia desse aqui, o modelo lá de Abigail. Tinha um marido, por exemplo, que era cabeçudo, né? A Bíblia fala que ele era louco, né? Não estava sendo modelo para os filhos, mas tinha uma mulher prudente dentro de casa como modelo de mãe. Não é isso mesmo? Então, nós precisamos entender que a família é um lugar de responsabilidade. É um lugar de treinamento, é um lugar de amor, é um lugar de disciplina, mas é um lugar de responsabilidade. O manual serve para todo mundo. O manual não é só para o pai, não é só para o marido, não é só para a esposa, não é só para o filho. É um manual de família. Né? Apesar de estarmos falando, nesse primeiro momento aqui, da importância de criar os nossos filhos para esse século.
ok? Sim. Mas quantos pais estão sofrendo aí, muitas vezes, porque apesar de terem sido bons pais, têm filhos que não querem obedecer. E quando o filho não obedece, ele colhe a consequência disso também. Eu li para vocês aqui o texto de Deuteronômio, capítulo 4, verso 1 e 2. O texto é claro. Ele diz, ensina os filhos, e fala com eles bem claro, para que eles ouçam e praticam, para que eles vivam. Então, entenda bem. Era Moisés falando para os pais ensinar para os filhos, mas ele liberou uma sentença para os filhos. Ele disse o seguinte, se não ouvir e não praticar, não vão sobreviver nessa terra que vocês vão possuir. Então, a Exato. responsabilidade dos pais era de ensinar e de treinar, mas a responsabilidade dos filhos era de colocar em prática o treinamento, colocar em prática o ensinamento. Porque se não colocasse, não sobreviveriam na terra que eles estavam passando a possuir. Porque muitas vezes, nós vemos muitas pessoas também crucificarem, às vezes, demais o pai, ou os pais. Mas nós precisamos entender, os filhos não são robôs. É. Os filhos têm livre-arbítrio. Os filhos aprendem e chega o momento de colocar em prática o treinamento. O próprio Jesus, ele não pegou os discípulos ali, aí eu falei aqui que a família é um lugar de treinamento, né? Jesus não pegou os discípulos e, de repente, pegou os discípulos, colocou eles diante daquela multidão, com aquela quantidade de gente com fome, virou para Filipe, para todo mundo, e falou assim, como é que nós vamos alimentar todo mundo aí? E Filipe falou, agora o texto é muito claro, Jesus falou assim, ele falou isso para os testar, porque ele já sabia o que deveria ser feito. Então, nós entendemos exatamente isso, que a família é um lugar de treinamento. A família é o melhor ambiente para que pais sejam treinados, filhos treinados, esposa treinada, marido treinado. É a melhor faculdade para superar qualquer desafio da geração. Seja a geração que você falou aqui, a X, seja a geração Y, seja essa outra geração que você mencionou aí, independente da geração. Família é o lugar do treinamento. Pastor, agora eu vou fazer assim, uma pergunta pessoal. Vou falar. Compartilha com a gente alguma experiência aí, algum desafio. Estou te pegando de surpresa aqui. Pode. Mas talvez algum momento que você, como pai, se sentiu mais desafiado assim, na criação dos meninos aí. Eu te confesso que os meus maiores desafios enquanto pais é exatamente nesse momento onde os meus filhos eles já atingiram a idade adulta, ok? E eles têm daqui para frente o livre-arbítrio para tomar as decisões dele, principalmente seguir o caminho, né, que Deus tem para eles, mesmo sendo eu um pai pastor, porque eu sou pai e sou pastor, então às vezes tem uma figura muito forte em casa que às vezes as pessoas acham que o filho é obrigado, filho de pastor não erra, filho de pastor não peca, filho de pastor... Não, os meus filhos Filho são de gente. pastor não é pastorzinho também, né? Isso aí, filho de crente é crente, não existe isso. Então, é um ensinamento para mim. Por quê? Porque eu já vi os meus filhos muitas vezes tomarem decisões erradas. E decisões erradas, ao meu ver e ao ver da própria palavra de Deus. E o que eu tive que fazer, na verdade? Eu fui testemunha da verdade com eles, dizendo, vocês estão errados. E se continuar no erro, tem consequência. Mas eu disse, eu vou continuar sendo pai, vou continuar amando vocês, vou continuar tratando vocês da mesma forma. Eu não mudei a minha maneira de tratá-los por causa do pensamento, de repente, errado naquele momento. Eu estou dizendo um pensamento errado verdadeiro, porque existe aquele momento que é opinião. Não é isso mesmo? O pai pode pensar de uma forma, o filho pensar de outra. Não, eu estou falando aqui de realmente uma atitude errada. Mas eu entendia o quê? Eu ensinei meus filhos. Eu tenho procurado ser um modelo para os meus filhos. Apesar de não ser um modelo perfeito, mas um modelo que procura corrigir, né? Um modelo que procura sempre estar corrigindo para ser pelo menos um padrão. Então, para mim, foi uma escola. E eu te confesso, como eu disse, que tem sido uma escola, porque já são adultos. Mas eu tenho visto o resultado, porque a Bíblia diz bem claro, ensina o teu filho no caminho. Então, quando eu vejo o padrão, eu já vi muitas vezes eles próprios voltarem de cabeça baixa ou assim meio assado e tal. Por quê?
porque perceberam que eu não dei esse modelo para eles, não dei esse exemplo para eles, e perceberam também o seguinte: eu fiquei triste. Porque é assim que Deus fica quando nós falhamos. Mas eu estava no mesmo lugar, aceitando, respeitando, protegendo e cuidando. Então, muitas vezes, o simples semblante triste constrange e provoca mudança. Não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange, né? Então, eu tenho percebido isso. Mas também, Fernanda, vamos lá, você falou, e outros? Eu já tive um momento que eu tive que fechar a cara e falar: aqui tem regra, aqui tem lei. É simples assim. Então, é um momento, não é isso mesmo? Mas por que não pode fugir? Por que não pode fugir? Porque você acabou de dizer novamente, existe um determinado momento que, porque os filhos se tornaram já adultos, de repente eles querem se comportar, por exemplo, como se estivesse numa anarquia. Não pode. Foi por isso que os filhos de Eli se perderam. Se perderam porque faltou Eli para dizer para eles exatamente isso. Aqui tem regra. Existe uma figura de pai, existe uma figura de marido, existe uma figura de autoridade. Então, não de autoritarismo. Então, essa autoridade põe princípios, essa autoridade põe regras, essa autoridade é maleável, mas essa autoridade tem limites. Então, eu sempre tenho estabelecido limites. E por isso eu posso dizer assim, para a honra e para a glória do Senhor. Eu reconheço que meus filhos, assim como qualquer filho, tem falhas e tem virtudes. Mas eu acredito que tem sido impregnado no coração deles o temor do Senhor. Eles têm a cada dia aprendido a buscar essa intimidade com Deus. Uma das coisas que eu procuro sempre deixar os meus filhos ver sou eu buscando Deus. Glória a Deus. Eu tomando decisões na hora dos apertos, na hora das dificuldades, os meus sofrimentos, os meus dramas. E muitas vezes eles perguntam: e aí? Eu falo: sou gente, e vocês vão passar por isso um dia. Então, é importante que os filhos olhem para nós também e vejam que nós não somos super-heróis. Vejam que o nosso ambiente aqui é um ambiente que, se errar, tem lugar para consertar? Tem lugar para consertar. Se falhar, tem lugar? Tem. Eu não vou falar aqui, por exemplo, um momento que meu filho ele cometeu uma situação errada, mas ele chegou para mim e veio falar para mim assim: eu fiz isso. E eu falei com ele assim: e aí? Ele falou assim: não me senti bem, não. Eu falei: daqui para frente, o que você vai fazer? Ele falou: não é isso que eu quero para mim. Eu falei: então a lição foi dada. Percebe? Pior é se os filhos não sentissem liberdade para chegar para falar com os pais. Né, pastor? Isso aí. Se procurar e chega lá, é só marretada. É isso que eu ia falar. Quando o modelo é bom, ele traz respeito, ele não traz medo, né? E o respeito é uma porta aberta, né? Onde você pode acessar e ali você pode ter restauração, né? Então, o seu testemunho, né? O que nós podemos testemunhar é o testemunho bom, né? Para os filhos. E o que a gente vê e viu, né? E testemunha agora é que a gente nunca viu neles medo, mas a gente viu respeito. Eu lembro dos vários discipulados, um dia você compartilhou sobre o momento ainda, talvez a Thalita ali no início da faculdade, algumas dúvidas sobre questões doutrinárias, teorias, né? E ela quis dar a opinião dela, o senhor foi lá e falou com ela, né, à luz da palavra, e ela veio de novo, você falou de novo, né? E aí você, né, posicionou para ela, ela entendeu. Falou: bom, se eu falar uma terceira vez aqui, aí já está faltando respeito. O pai me deu a oportunidade de falar, ele rebateu, eu tive a réplica, mas a réplica foi dele. Então, agora, né, sem medo, mas com respeito, né? Mas ela pôde caminhar na faculdade, né, com os princípios do Senhor e conseguir discernir as diferenças das coisas, né? Por causa daquele, eu creio por causa daquela experiência que ela teve contigo ali. Muito bacana. Mas permita aqui, que a gente está num ambiente de amizade também, né? Eu acho que é muito importante isso aí que nós temos falado, Paulo. Esse ambiente ele é construído, porque, vou te dar um exemplo, meu caso, né? E vocês estiveram perto de mim, assim, mais perto durante muito tempo mesmo. E esse ambiente ele é tão construído entre qualquer um de nós, que eu me lembro de uma vez que o pastor Márcio ele chegou para mim e ele disse para mim assim, eu era mais novo um pouquinho, né? E ele falou assim: ô filho, quando você chegar perto das pessoas assim e tal, sorria, esquecia, sorria mais. Eu falei assim: mas por quê? Ele falou assim: porque naturalmente sua cara já é de brabo, então põe medo. Aí ele disse:
Mas aí ele mesmo falou, aí ele disse assim, mas você não é ruim. Ele falou, é por causa da sua própria estatura, às vezes já impõe. Isso é muito interessante, porque às vezes, quando a Fernanda falou no começo sobre essa relação que se constrói, os filhos precisam entender isso também, e os pais. É uma relação que é construída, porque às vezes o filho tem medo de falar, não porque o pai não deixou, mas porque às vezes o próprio filho olha para o pai e tem medo. Não quer dizer que o pai é ruim. Agora, o pai também ele tem que fazer isso que o pastor Márcio falou. De repente, você constrói um caminho para que tenha essa liberdade. Você constrói um caminho, isso aí, para que tenha esse desarme que a Fernanda falou. Mas tudo isso vem de quê? Uma construção. Uma construção. Então, por isso que a família ele é esse ambiente realmente de construção. Oh, meu Deus. Deu uma travada. E era nossa. Não é possível. Gente, travou de novo. Gente. Acho que agora foi o pastor Emerson, né? Será? Se for, ele vai voltar de novo. Oi, Iniciou um vídeo ao vivo. Será que alguém acessou lá? Oi. Onde estamos ouvindo? Luciana Marcelina está ouvindo. Não, então eles estão nos ouvindo. Foi o pastor Emerson, então, que caiu. Tá? Acho que foi a internet dele, né? Ô, gente, então, enquanto ele volta, porque também nosso tempo está acabando, mas aqui alguns comentários, né? Na minha opinião, os pais de hoje têm que usar a autoridade que Deus os concedeu com muita sabedoria, é claro. Glória a Deus, com a Bíblia conseguiremos ser pais e filhos para a glória de Deus, humildade para aprender. Aqui a Daiane Dadá. Daiane Dadá. Hoje em dia os pais deixam os filhos fazerem o que querem, não impõem limites, né? Como o pai e a mãe não corrigem os filhos, se o próprio Deus nos corrige, às vezes mansamente, outras vezes com cajado. Interessante que também a fala da irmã aqui, a Alexandra e Elias, 29. Os pais de hoje têm medo de corrigir seus filhos. E os filhos fazem alguma besteira como suicídio, sair de casa, etc. Ouço muito isso. Nós tivemos, né, uma notícia, aparentemente foi um suicídio de uma criança, né, e na verdade, talvez é a falta da correção, como o pastor Emerson falou, no tempo certo. Né? Por quê? Porque muitas crianças hoje em dia não sabem ouvir não, né? Não estão sendo preparadas para ter qualquer tipo de frustração, né? Por não serem corrigidos ou por não ter a correção, a disciplina correta, a educação correta, a gente vê muito isso, né? Que os filhos estão sendo amados demais, quando na verdade o amor não é simplesmente dar presente, né? Tentar suprir uma ausência com coisas, né? Ou negligenciar um erro, né? Então, acha que não pode falar não para o filho, porque tudo leva a crer, pela reportagem que nós vimos esses dias, que a criança que pulou do prédio foi depois que a mãe proibiu de usar o computador, né? A mãe falou não ia usar, então parece que teve né? A gente não pode afirmar, mas pelos indícios que a polícia está apurando ali, a criança se revoltou e pulou do prédio. Que coisa terrível, não é verdade? Mas que Deus dê sabedoria aos pais para saberem corrigir os filhos com amor, disciplinar, não penalizar, como disse o pastor Emerson. Amém, gente. Glória a Deus. Se alguém tiver aí algum comentário, né, alguma pergunta, nós vamos orar também, né, agora nesse momento, pelas famílias, né, pedindo Deus para cobrir cada casa. Nós sabemos também que quando a gente vê esses ataques, essa fúria maligna aí acontecendo no meio, né, repetidamente em alguns espaços, a gente sabe que
que talvez ele tenha se levantado, né, um principado, como podemos ver nesse momento, né, se levantando contra crianças, e justamente nesse momento também de pandemia, que as crianças também estão com as emoções à flor da pele, né, nós precisamos orar, cobrir, né, mas ensinando ali no caminho, né, resumindo aí um pouquinho, sendo exemplos, né, tendo relacionamento com Deus. Gente, isso foi muito legal. O nosso relacionamento com Deus, né, o relacionamento dos pais com Deus, traz para a terra a própria figura de Deus Pai. E o relacionamento dos pais com seus filhos, por meio dessa figura de Deus, traz os princípios bíblicos para esse filho. E o interessante, né, amor, que quando você tem o pai transmite essa figura, essa representação plena, ou não plena, talvez não plena, né? Mas uma representação ali próxima à imagem de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus, desse ambiente de confiança. O filho também vai ter uma boa relação com Deus Pai. Verdade. Né? Então, quando o pai que está ali no meio, ele tem uma boa relação com Deus. Então, o relacionamento, né, faz a pessoa ficar parecida com o outro, né? E aí, por meio dessa mudança, né, dessa imagem, eu pego a imagem de Deus, transmito para o filho, isso também facilita o relacionamento do filho com Deus Pai, né? Amém. Verdade. Gente, queremos, assim, agradecer muito o pastor Emerson. Sim. Né? Ele deve estar tentando acessar novamente, não está conseguindo, teve problemas lá com a internet, creio eu. Tá todo Infelizmente, mundo nós tivemos dificuldades hoje, a nossa também deu problema aqui, né? E a gente nem quis ir para casa, a gente ficou aqui na empresa, porque a internet é melhor, mais segura, né? Mas, glória a Deus, conseguimos chegar, né, até esse momento, ter a participação de vocês, né? E agradecemos mais uma vez cada um de vocês que nos prestigiaram aqui, né? Que deixaram que o Espírito Santo falasse seu coração. Nossa oração é que não seja apenas ouvintes, mas tenha absorção e possam viver, né? E eu aprendi muito aqui com o pastor Emerson, né? E assim, meu coração, posso dizer, está assim, empolgado, né? Estou com chama no coração para viver, né, novas coisas com Deus, novas coisas como pai um dia, mas também como filho também, muito importante nós entendemos cada um dos papéis que nós representamos nessa vida em família, né? Então, assim, Deus abençoe mesmo cada um de vocês. Semana que vem, em nome de Jesus, nós teremos outra, né? Isso, gente, deixa eu falar com você. Semana que vem vai ser com a psicóloga, o nome dela é Denise Pimenta. Logo, logo nós vamos começar a divulgar. Nós vamos falar sobre traumas, né? E a saúde emocional. Então, você não pode perder sexta-feira que vem, se Deus quiser, aqui no Lagoinha Igarapé, às 8 horas da noite, né? Onde nós vamos aí aprender, né, sobre como esses traumas, como eles nos afetam, né? Como afeta a saúde, como afeta a família, né? E algo que aqui, uma das últimas coisas que foi faladas, né? O amor, ele também traz perdão. Então, tanto hoje, né, nós queremos deixar isso aqui, que esse ambiente de perdão, esse ambiente de confiança, a gente possa, né, aí crescer também, aprendendo a perdoar, pedir perdão também, né? Que isso também ajuda a ter uma boa relação, seja com qualquer pessoa que for. Então, assim, quero abençoar vocês, né? Agradecer pela participação. Gente, tem tantas lagoinhas que participaram aqui com a gente, eu queria falar algumas. Já falei Tatiaio Sul, São Joaquim de Bicos, Igarapé, é claro. Pastora Mira, eu esqueci qual lagoinha. São Caetano do Sul. São Caetano do Sul. Ah, tá aí, ó. Nossa, vamos agendar uma live no Tea Break. Ui, vamos sim. Né? Pode chamar, gente, nós estamos juntos, né? Já passaram outros pastores aqui também, Viçosa, Lagoinha Viçosa, né? Esteve aqui conosco. Ai, não vou conseguir ver todo mundo, mas quero abençoar vocês. Vamos orar, gente? Vamos orar antes que encerre essa live, né? Abençoar a vida de cada um de vocês. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus a família. Amém? Amém. Então vamos orar. Pai bendito, nós te agradecemos. Sim. Obrigado, Senhor, por essa noite, por essa live. Sim. Pela vida, Senhor, do pastor Emerson. Sim. Ó Deus, de toda a sua casa. Sim. Deus, nós te agradecemos por
cada pessoa, Deus, que assistiu, acompanhou e assistirá, Deus, esse vídeo, Amém. dessa live. Senhor, que a tua presença seja uma realidade Amém. na vida delas, ó Deus, e transbordante para dentro da casa Amém, delas. Senhor. Senhor, que o Senhor possa trazer, Deus, a cada dia, a orientação, a direção através da tua palavra, que é o Amém. manual, Pai. Aleluia. Senhor, que haja, ó Deus, esse entendimento no coração de cada uma dessas pessoas. Ó Deus, que devem buscar a tua face, buscar a tua presença e buscar, Deus, orientação no Senhor para todas as coisas, não diferentemente para a família, para o relacionamento, em meio a Deus um tempo de modernidade, de tantas coisas novas. Senhor, a tua palavra não mudou, ela será a mesma para sempre. Os teus Glória princípios vigoram e vigorará. Senhor, no nome de Jesus, possa restaurar, Deus, cada lar. Deus, Amém. relacionamentos que estão, Deus, enfrentando crises, dificuldades. Amém. Que nessa noite, ó Deus, o Senhor possa trazer, Deus, ó Deus, a costura necessária, a restauração, ó Deus, para que haja harmonia, paz. Paz em todas as áreas. Paz na vida financeira, na vida sentimental, ó Deus, nas emoções de cada relacionamento. Seja dos pais com os filhos, dos filhos com os pais e dos pais entre eles. Mas de todos eles, com o Senhor, Pai, que é o mais importante, o condão, ó Deus, mais forte de toda a relação, Pai, Amém, no Jesus. Senhor, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe, gente. Muito obrigada pela companhia. Se Deus quiser, até sexta-feira que vem mais uma live abençoadora. Forte abraço, Ciro, intercessora linda, te amo. Dani, grande beijo. Ana Paula, Deus te abençoe também. Débora, Siqueira, Tamires, Deus te abençoe, querida. Lagoinha Castelo, você tá em Lagoinha Castelo? Sim. Ah, é verdade. Vista Alegre. Glória a Deus. Weber, Deus te abençoe, querido. Né? A Fabíola, o Luquinhas, Amém, em nome Weber. de Jesus. Pastor Robson, muito obrigado. Pastora Natália, obrigada. Glória a Deus. Luciana, gente, grande beijo para vocês. Que Deus abençoe, viu? Até a abraço, próxima, gente. se Deus Obrigado. quiser. Deus abençoe.